Boa noite, pessoal. Dando sequência, então, à disciplina de parasitologia clínica, nós vamos falar um pouco hoje sobre hematozoários, que são aqueles parasitas que estão presentes na corrente sanguínea. Tá? Para diagnosticá-los, nós vamos fazer exames de sangue, então foge um pouco daqueles exames de fezes que a gente estava estudando até então. Tá? O exame de sangue que a gente vai ver aqui é um esfregaço sanguíneo. Porém, nós temos outras técnicas que podem detectá-los também, como, por exemplo, técnicas da imunologia clínica, para detectar anticorpos produzidos, né, pelo organismo contra esses parasitas. Tá? Mas então, nessa outra disciplina, a gente aborda sobre isso. O nosso foco aqui vai ser em esfregaços e colorações. Então, hematozoários ou hemoparasitas são parasitas que vivem na corrente sanguínea do hospedeiro. Eles são principalmente protozoários. E eles se utilizam de vetores de transmissão para acessar a corrente sanguínea. Quem são os vetores? Os vetores são organismos capazes de transmitir o agente infeccioso. Então, por exemplo, o vetor da malária é o anófeles. Então, é um mosquito, certo? E ele transmite o agente infeccioso, que é a espécie, por exemplo, Plasmodium falciparum, que é a espécie do agente infeccioso, do parasita da doença da malária. Tá? Então, nessa situação, a gente precisa observar isso, essas duas palavras. Vetor, quem transmite, e agente infeccioso é o nome da espécie do parasita. Bom, normalmente esses vetores eles são espécies de artrópodes, né, como carrapatos, mosquito, o Heteróptera, que transmite o barbeiro, né, que transmite a doença de Chagas. Eles são os vetores da doença. E o que acontece? Ao invadir o corpo do hospedeiro, né, esses hemoparasitas eles podem causar doenças conhecidas como hemoparasitoses, tanto na espécie humana como em outras espécies, como por exemplo aves e mamíferos. Então o que acontece? O ser humano ele é o hospedeiro, né, da doença de Chagas, por exemplo. E aí, quando o ser humano ele vai destruindo matas, né, ele vai entrando na área de que vive esses insetos, esses artrópodes, e pode ser que ele vire, então, ali naquela região onde ele está invadindo, uma doença endêmica. Por quê? A doença de Chagas, por exemplo, ela já se completa é, em outras espécies, como, por exemplo, mamíferos, pequenos mamíferos. Então, lá naquela região, esses pequenos mamíferos, eles estão servindo como reservatório. Tá? Reservatório são espécies que possuem, né, o parasita, ele consegue completar o ciclo do parasita dentro dele, porém ele às vezes não manifesta doença. Então lá, né, numa floresta, tá lá tudo bonitinho, então tem o barbeiro, tem um mamífero, né, que tá lá presente, sei lá, pequenas raposa, né, o cão, né, né, pequenos cachorros que vivem no mato, né, o cachorro do mato, e eles estão lá e estão completando esse ciclo, né? O parasito ele está vivendo ali e fazendo aquele ciclo lá dentro. Quando o homem invade essa região, ele se torna um agente importante nesse ciclo. Por quê? Porque ele também vai conseguir realizar o ciclo do parasito dentro dele. E aí o que acontece? Em algumas doenças a gente vai manifestar esses sintomas e vai virar uma região endêmica para a gente também. A gente tem muitos casos disso que eu estou comentando para vocês lá em Manaus. Então, o Amazonas a gente sabe que ele é uma região onde tem muito foco da doença de Chagas, né, e da malária também. Então, o que acontece? Quando o ser humano na cidade ele vai se expandindo para dentro da mata, ele começa a entrar no local onde os vetores e os agentes infecciosos vivem. E aí a gente acaba sendo então atacado por eles e manifestando essas doenças, aumentando casos de epidemia nesse local, né? Então vamos lá. Hemoparasitoses
São essas doenças que, como eu falei para vocês, que completam seu ciclo dentro da corrente sanguínea. E as mais conhecidas aqui no nosso país é a doença de Chagas, toxoplasmose e malária. O foco da aula de hoje vai ser a malária, tá? E depois, nas próximas aulas, eu venho falar sobre as outras duas doenças. Então, o diagnóstico ele é baseado principalmente em exame de sangue, como eu já falei para vocês. A gente pode combinar alguns outros tipos de exame, como imunológico, para ter uma avaliação mais detalhada. Então, vamos focar na malária. Vamos destrinchar aí essa doença, né? Ela também é conhecida como maleita, impaludismo ou febre terçã e quartã. Por quê? Porque a gente vai ver que o parasita ele completa uma parte do seu ciclo dentro das hemácias. Então, a hora que a gente é infectado, nós vamos, o parasito vai começar a se reproduzir e nós vamos apresentar febre. De repente, essa febre baixa. Né? Ela vai lá, baixa e está tudo bem. Quando passa 3 dias ou 4, essa febre volta do nada, né? E volta bem alta. Por que isso acontece? Porque como o ciclo está se completando, né? Quando o parasita entra no nosso organismo e se reproduz na fase hepática, a gente vai apresentar então a febre. Depois, esse parasita ele começa a migrar para a corrente sanguínea e vai entrar dentro dessas hemácias. Nessa fase, onde ele está migrando, essa febre abaixa. E aí, ele entra dentro das hemácias para completar o ciclo dele nas hemácias. Na hemácia, quando ele estoura a hemácia para ser liberado, essa febre volta. Então, essa febre ela fica nessa oscilação. Né? Então tem uma febre alta, 2 dias sem febre, 3 dias sem febre, de repente volta essa febre de novo. Tá? Por isso que tem esse nome também. O vetor desta doença, né, é o mosquito pertencente ao gênero Anopheles, né, ou também chamado de mosquito prego, que deve estar infectado pelo plasmódio. Tá? Esse mosquito hematófago ele se alimenta de sangue de outros animais. Lembrar que ele se alimenta de sangue, justamente quem vai se alimentar é a fêmea, para maturação dos ovos. Tá? E aí, então, entrando o mosquito, ele nasce na natureza sem estar contaminado. A partir do momento que ele pica uma pessoa contaminada, ele se contamina, acontece o ciclo dentro do mosquito e aí ele passa a ser um vetor. Ele passa a transmitir também a doença. Essa é a carinha do mosquito. Olha que legal, tá? Como a gente tem esses tipos de gênero de mosquito, né, eles são muito parecidos, para fazer a identificação dele precisa ser um biólogo especialista nessa área. Né? Então, a gente consegue observar a posição dele que ele fica, a gente, como eu falei para vocês aqui, ele também é chamado de mosquito prego, porque quando ele para na parede, ele fica parecendo uma cabecinha de um prego, pelo jeito que ele para, né, que ele tem de pousar. E então ele vai ser o responsável pela transmissão, ele vai ser o nosso vetor. E aí, como que acontece? Então, a malária ela vai se manifestar por episódios de calafrio seguido de febre alta, como eu falei para vocês, que duram aí de 3 a 4 horas, e elas têm esse intervalo. Tá? Esses episódios eles são acompanhados de profundo mal-estar, náusea, calafrio e dor articular. Então, passada a crise, o paciente ele retoma a sua vida habitual, como eu estava falando, mas 2 dias depois, né, 1, 2 ou 3 dias depois, o quadro volta e aí esse paciente ele vai se repetir, e se esse paciente não for tratado, ele tem 2 opções: ou ele vai sarar, né, espontaneamente, o organismo vai conseguir combater, ou ele vai morrer por causa de complicações renais, pulmonares e coma cerebral. Então é uma doença que ela pode levar a duas situações, né, na pessoa que a contrai. Bom, se for tratada a tempo, porque nós temos, né, tratamentos para malária, só vai acontecer a morte em casos muito excepcionais. Então a malária ela é uma doença, hoje em dia, que nós conseguimos combater com medicamentos e com a profilaxia ideal. Olha lá que legal, né? Então vamos estudar nosso país, certo? Na região aí do norte e um pouco aí do centro-oeste, né, a gente tem a nossa região epidêmica,
certo? Então é uma doença endêmica dessas regiões, ou seja, é uma doença que já ocorre nessa região e em alguns locais ela se torna epidêmica, que é quando eu tenho um grande aumento do número de casos naquela região. Então a maior parte dos casos se concentra aí nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, né? Falando aí todos os estados que acontece. Então é muito comum quando uma pessoa viaja para essa região ela ser informada sobre a situação endêmica e epidêmica da cidade que ela vai. Como que é a distribuição da malária no mundo? Esse é uma imagem de 2015. Né? O nosso país aqui ele está em moderado, tá? Então, nessas regiões onde ele é moderado, quer dizer que tem casos, né? Aproximadamente aí 2,3 bilhões de pessoas, quase metade da população do mundo estava em risco de contrair a malária em 2015, né? Qual que é a região mais preocupante? A África, certo? Então aqui nessas regiões em vermelho são regiões onde essa doença ela tem maior número, né? Ela é epidêmica e a epidemia é muito maior. Observe uma situação também importante, ó. Ela está localizada nos trópicos, é uma doença tropical. Por que é uma doença tropical? Porque o mosquito, né, ele precisa de condições favoráveis para se reproduzir e para poder gerar os seus descendentes. Então, a região onde a gente tem chuva e as condições de clima ideal para a propagação do mosquito é na região tropical. Por isso que você vai ver que tem regiões que não tem nenhum caso, né? Por exemplo, a Europa e aqui, né, mais para o sul, justamente porque aqui nessas regiões é muito fria. Então a Europa, aqui, né, a China, a Rússia, até os Estados Unidos, Canadá, né? Essas regiões elas são muito frias e aqui nessas regiões o mosquito não consegue se reproduzir, né? Então a doença ela não ocorre justamente porque o mosquito não tem a reprodução lá. Então ela não é uma doença que é endêmica dessas regiões, ela somente ocorre em regiões tropicais. Porém, vamos pensar uma situação. Isso não quer dizer que eu não posso ter casos, né, registrados em outros lugares do nosso globo aí, né, de outros países. Por quê? Porque posso ter pessoas que viajem para o Brasil ou para a África, contraiam essa doença e volte, né, para o seu país de origem, e aí lá ele vai manifestar a doença. Isso é muito comum. Então a malária, antigamente ela era muito menosprezada, porém quando alguns casos começaram a aparecer nos Estados Unidos, principalmente, né, os médicos de lá ficaram doidos. Por quê? Porque são sintomas que são diferentes para eles, né? Porque essa é uma doença da nossa região tropical aqui. Então, ela foi muito bem difundida, aí seu ciclo, né, os estudos e os tratamentos também para essa doença, justamente por causa de pessoas que viajam e contraem essa doença. Apesar que nessa doença, se uma pessoa se contrair aqui no Brasil, por exemplo, e voltar para os Estados Unidos ou para o Canadá, ela não vai conseguir transmitir para outras pessoas lá porque não vai ter um mosquito para completar o ciclo, tá? Ela vai manifestar toda a doença, porém ela não vai ser um fator de risco para contaminar outras pessoas. Bom, acho que ficou claro nessa parte. A transmissão, como eu falei e bati bem em cima, é através da fêmea do mosquito Anopheles, infectada pelo plasmódio, que é o protozoário, tá? Tem muita gente, eu sempre foco nisso, porque muitos alunos confundem o vetor com o agente infeccioso, tá? Esses mosquitos eles são mais abundantes ao entardecer e ao amanhecer, né? É a hora que eles estão ali fazendo a sua atividade metabólica, tá? E podem ser encontrados picando durante todo o período noturno. E em menor quantidade, eles na parte noturna eles estão presentes em menor quantidade. Por quê? Pensa comigo.
Quando eu estou vendo o mosquito Anopheles, né, na sua parte de atividade, então, que é ali ao amanhecer, entardecer, eles, eu estou vendo as fêmeas e os machos desse mosquito, tá? Então é aí a parte onde eles estão fazendo a parte de reprodução deles e tudo mais. Quando a fêmea ela vai acasalar com o mosquito e vai produzir os ovos para serem botados e eclodidos, essa fêmea ela vai precisar do sangue para poder justamente completar o ciclo para gerar os ovos dela, tá? E aí então o que acontece? Quando vai anoitecendo, a gente vê menos, né, a quantidade de anófeles, porém quem está ali na parte da noite são as fêmeas, porque elas estão picando aí as pessoas, tá? Para poder e os animais para poder ingerir o sangue para completar o ciclo, tá? É, não pode, é uma doença que só é transmitida pelo mosquito fêmea do Anopheles e não pode ser transmitida pela água, tá? Então não é uma doença contagiosa de uma pessoa para outra. Então, de você relar, chegar perto e beijar uma pessoa, você não vai contrair. Você pode contrair ela através da picada do vetor ou também através de uma transfusão sanguínea que não tenha passado pelos testes, tá? Porque hoje em dia, para fazer uma transfusão, a gente precisa fazer uma série de exames em cima daquele sangue, justamente para descartar a transmissão de doenças, como por exemplo a malária, o HIV, né, e várias outras aí. A profilaxia, então como a gente evita, né, a doença? Individual, uso de mosquiteiros, né, uso de mosquiteiros tanto na cama quanto em tela, por telas em portas e janela, é uma medida de prevenção, tá? Roupas que protejam pernas e braços para tentar diminuir, né, a chance de você ser picado por um mosquito, e o uso de repelentes, sempre. Então essas são medidas que você pode fazer para se prevenir. E de ação coletiva também, olha, o uso de mosquiteiros, a partir do momento que uma pessoa contaminada ela dorme, né, dentro de um local que tem um mosquiteiro onde o mosquito não vai picar ela, você diminui a chance desse mosquito se contaminar também e passar para os outros membros da casa, né? Obras de saneamento para eliminar os criadouros, assim como nós escutamos aqui na nossa região uma propaganda muito grande para o combate da dengue, né, do mosquito da dengue, a gente também tem que pensar isso lá. Então, se algum de vocês mudarem para aquelas regiões endêmicas de malária, por exemplo, a ação que a gente faz aqui no estado de São Paulo de propaganda para eliminar criadouros é uma ação que vai ser interessante lá também, né? Limpeza então de margens desses criadores, como por exemplo vasilhas de água de animal doméstico, tudo mais, tudo aquilo que a gente já escuta, tá? E melhoramento de moradia, né? Tem muita gente nessas regiões do país que a gente viu, elas são muito pobres, então é uma região que a gente precisa de melhorar muito, né? Tanto a moradia quanto o saneamento, tá? Tem locais que são muito, muito precários mesmo. Bom, nós temos então o agente etiológico da malária, nós temos alguns, os principais que a gente estuda é o Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale. Tá? Eles são os principais. O falciparum ele predomina na África, Haiti e República Dominicana. O falciparum e vivax também são endêmicos no México, América Central, América do Sul, no Mediterrâneo, Ásia e Oceania. Tá? E o ovale e malariae, eles são mais raros, tá? De ter doenças causadas aí por eles. Como que é o ciclo? Presta bastante atenção nesse slide, porque vocês me comentaram antes da gente entrar em quarentena que vocês não tiveram um foco muito grande aí nos ciclos de parasitologia. Então vocês vão precisar muito de entender o ciclo para saber as formas parasitárias que eu vou falar, tá? Então o ciclo ele ocorre no homem, no anófeles e no homem. Então, né, a gente tem o ciclo no homem, aí o anófeles vai lá, pica o homem, tem um ciclo dentro dele e ele transmite para outra pessoa, tá?
A fêmea do mosquito ela ataca porque precisa do sangue para amadurecer os ovos, já sei isso também, a gente já discutiu. Depois de picar o indivíduo infectado, o parasita desenvolve parte do seu ciclo no mosquito, então eu sei que eu tenho um ciclo que ocorre dentro do mosquito e um ciclo que ocorre no ser humano. Tá? E quando alcança as glândulas salivares do inseto, ele já está pronto para transmitir esse inseto, esse mosquito está pronto para transmitir para outra pessoa. Tá? Então vamos lá no ciclo, vamos aqui pegar no 1. Como que acontece? Eu tenho um mosquito, tá? Então aqui está o mosquitinho, ele está picando uma pessoa, então ele está aqui, ó, picando uma pessoa e ele vai transmitir para a pessoa o parasito. Só que o parasito ele tem várias formas, né? Ele tem um ciclo, onde nesse ciclo ele vai apresentar diversas formas diferentes, tá? Então, quando acontece isso, ele vai, né, introduzir aqui os esporozoítos. Tá? Então, esporozoito é essa forma parasitária que está aqui, que está ali na glândula salivar do inseto e ele vai introduzir no ser humano. Tá? Quando isso ocorre, então, esses esporozoítos eles vão migrar para a célula hepática. Porque ele vai precisar do hepatócito para fazer um estágio do seu ciclo. Então, olha lá, ele invadiu o hepatócito. Está lá dentro do hepatócito, ele começa a se dividir. Tá? Ele começa a formar uma estrutura diferente que a gente chama de esquizonte. Tá? Então, esquizonte é essa estrutura aqui. E aí, esse esquizonte, depois que ele amadurece, ele dá a formação de merozoítos. Quando acontece a formação dos merozoítos, ele rompe, né, essa célula hepática, o hepatócito, e é liberado então na corrente sanguínea esses merozoítos. Olha ele caindo. Então caiu na corrente sanguínea do homem aqui infectado. O que vai acontecer? Esses merozoítos eles vão migrar para uma hemácia, e aí ele entrando dentro dessa hemácia, ele vai apresentar outra forma, que a gente consegue enxergar no microscópio. Tanto que esse Dzinho aqui me representa formas diagnósticas. Ó, tá? Então, esse trofozoito imaturo aqui, a gente consegue observar ele em lâmina. Daqui ele tem dois caminhos. O primeiro, o trofozoito maduro, ele vai, né, o imaturo, ele vai sofrer algumas alterações formando o trofozoito maduro, e aí ele vai levar a formações de esquizontes, que vai acontecer a ruptura, né, dessa hemácia, libera na corrente sanguínea as estruturas de merozoítos e começa o ciclo de novo aqui. Lembra que eu falei que a febre ela acontece hoje, por exemplo, aí amanhã eu estou bem, depois de amanhã eu estou bem, de repente ela acontece de novo. Justamente é o tempo de acontecer esse ciclo. Quando as hemácias se rompem, é onde eu tenho a manifestação da febre, tá? E aí até acontecer esse ciclo de novo demora aí de 2 a 3 dias, tá? E aí as hemácias se rompem, dá febre de novo. Aí a febre passa, ela se rompe, dá febre. Por isso que tem essa etapa aí, né, de um dia com febre e dia sem, tá? Bom, voltando então aqui no trofozoito imaturo, eu já sei que ele tem este caminho e ele tem outro caminho, tá? Que é a formação de gametócitos. Lembra que gametócitos são formas diagnósticas também, tá? Esses gametócitos, eles se mudam em uma forma chamada esquizonte, que vai dar origem a outros gametócitos, né, que vão fazer a reprodução aí, feminina, a parte feminina e masculina, e esses gametócitos, eles que estão presentes na corrente sanguínea, né, nesse caso aqui, é o que vão entrar no inseto. Então, quando o mosquito vem e pica um humano contaminado, onde ele tem esses gametócitos na corrente sanguínea, o mosquito vai, né, fazer aí a sucção do sangue e vai se contaminar então. Então ele vai se contaminar com esse gametócito. Bom, esse gametócito ele vai ser importante nesse ciclo. Porque lá dentro do inseto ele vai formar também uma coisa que a gente chama de macrogametócito, tá? E aí ele vai continuar o ciclo dele, vai se modificar para ocineto,
que é essa outra forma aqui. Esse oocineto se transforma em oocisto. Esse oocisto tem a multiplicação liberando esporozoitos aí. Esses esporozoitos eles migram para a glândula salivar do mosquito. E aí, se esse mosquito pica outra pessoa, o ciclo vai ocorrer de novo, tá? Bom, espero que vocês estudem bastante esse ciclo, porque isso vai ser muito importante pra gente, tá? Resumindo então, a gente tem o parasita da malária, o mosquito, né, vai picar aí uma pessoa infectada, quer dizer, vai picar uma pessoa, a pessoa se infecta, vai ter uma parte que ocorre no fígado, vai ter uma parte que cai na corrente sanguínea e aí o mosquito se contamina de novo e aí o ciclo continua, tá? Quais são essas formas que a gente está falando? Então, a forma infectante esporozoíto, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Então, é a forma infectante inoculada pelo mosquito do Anopheles, né? O mosquito Anopheles. Está presente na glândula salivar. Eles deixam a circulação sanguínea e penetram no hepatócito, evoluindo para merozoítos, como eu falei para vocês, que são responsáveis pela recaída tardia da doença ou a incubação prolongada, né? Possuem aí, né, mais ou menos 10 mil merozoítos. Então, quais são as características gerais dele? Ele tem um aspecto alongado, olha aqui que legal, tá? Tem 11 micrômetros de comprimento e 1 micrômetro de largura, tá? Ele tem um núcleo único com as extremidades afiladas. Então, olha aqui, ele tem um núcleo e tem as extremidades afiladas. Então, quando eu vejo uma lâmina, eu consigo ver o núcleo dele aqui, ó. Isso aqui é um esfregaço sanguíneo, tá? Ele existe um complexo apical. Então, é uma organela especializada na penetração de células do hospedeiro, esse complexo apical aqui. Tá? Então, é uma estrutura que esse parasita apresenta justamente para fazer isso, né? Para fazer a penetração aí, tá? Então, aqui eu tenho um esqueminha dele e aqui eu tenho uma outra imagem, né, com ele colorido com fluorocona. Merozoíto. Merozoíto, então, é a forma nos hepatócitos. Lembra? Entrou no hepatócito, virou merozoíto. E também nas hemácias. Porque no hepatócito ele vai se multiplicar, ele vai estourar, né? E vai cair aí na corrente sanguínea, né? E vai invadir as hemácias. Então a gente consegue ver no esfregaço os merozoítos, olha aqui. Muito diferente do outro, né? Então ele é uma estrutura redondinha, o núcleo aqui bem coradinho, tá? Bom, aqui dá pra ver eles dentro, né, de uma hemácia contaminada aí, e eles aqui livre depois que estourar. Trofozoítos. Trofozoíto, então a gente tem duas formas, lembra? A jovem e a madura. A jovem ela apresenta essa forma de anel, né, presente nas hemácias, aqui tem esse aspecto. Então ele é um aro formado pelo citoplasma e o núcleo do parasita, tá? Olha aqui como ele fica, quando a gente vê ele numa hemácia. E maduro. Maduro ele já tem uma forma um pouquinho diferente, né? Ele é um citoplasma dele é irregular e vacuolizado, que apresenta vacúolos dentro aí do citoplasma. Apresenta um único núcleo e é uma forma que quando a gente observa na hemácia é bem clássica, tá? Esquizonte. Então, esquizonte, quando ele está se reproduzindo lá na hemácia, né, que é um dos caminhos que ele leva, ele forma essas estruturas aqui dentro da hemácia, tá? Então, apresenta citoplasma irregular e uns pigmentos escuros estão presentes aí. Os merócitos. Como que são os merócitos, né? É uma forma também presente em hemácias. Ele tem o citoplasma irregular e também com vacúolos, né? Vacúolos são essas estruturas mais claras aqui no citoplasma do parasita, tá? O núcleo ele apresenta-se dividido em alguns fragmentos, então quando a gente olha, né, o núcleo ele é meio fragmentado, tá? Gametócito. O gametócito ele é formado após vários ciclos esquizogônicos, né? Então ele vai passar por esse gametócito. Lembra que esse gametócito é o que entra dentro do mosquito, né?
E aí ele é uma diferenciação. E a gente consegue, através dele, diferenciar Plasmodium vivax do falciparum. Então, Plasmodium vivax, ele é mais arredondadinho assim, e a cromatina, ela tá mais para preferir aqui, ó, certo? Já o falciparum, ele tem um formato de foice. Olha que legal. E tem os pigmentos centrais, que é do núcleo. Então, nessa forma, no gametócito, eu consigo diferenciar tanto o vivax do falciparum. Olha que legal. Então, eu consigo fechar o diagnóstico aqui pela forma do gametócito do protozoário. Bom, então aqui a gente tem, lembrando o ciclo que a gente estava falando hepático, a gente tem o ciclo sanguíneo e tudo, e tem também um ciclo que acontece dentro do inseto, tá? Então esse ciclo dentro do inseto, ele é importante pra gente. Por quê? Lembra que aqui no inseto, né, ele vai ingerir o gametócito, e lá no inseto ele se transforma em oocineto, tá? E por que eu preciso saber disso, né? Vamos supor que você vai inteirar uma equipe lá no Amazonas ou numa daquelas regiões endêmicas da doença de Chagas. Se você encontra em alguma casa, alguma região anófilis, você pode levar esse inseto para fazer o diagnóstico por ele, para ver se ele está contaminado. Geralmente quem faz isso são biólogos, tá? Mas dependendo da região que você tiver, pode ser que você tenha que fazer. Então, essas formas a gente também pode detectar. Então, o ocineto, ele tem uma forma alongada, móvel, tá? Presente no estômago do mosquito, de 10 a 20 micrômetros. Então, ele é bem pequenininho. E o oocisto, ele possui uma forma esférica. Ele está presente lá na formação, né, presente lá no estômago do mosquito. E aí, ele é que vai liberar as formas infectantes que vai parar na glândula salivar, né? Então, a gente tem também no estômago do mosquito a presença de oocisto, tá? Bom, então, vamos ver quais são as formas. Depois, voltando no mosquito, quando eu for falar da doença de Chagas, eu falo um pouco de diagnóstico de espécies de artrópode, tá? Para ver se ele está ou não contaminado. Bom, então eu deixei aí no final da aula as diferenças, né? Algumas imagens de todos os tipos que a gente tem de malária, e para vocês darem uma olhada aí, né, para ver algumas pequenas diferenças que a gente tem entre um e outro, certo? Bom, gente, a aula ficou bem extensa, né? Eu peço que vocês não esquecerem de revisar bem esse ciclo, porque vai ser muito importante, né, pra gente daqui pra frente, as formas parasitárias, certo? Então, boa noite.